Hoje eu vou tentar falar algumas coisas sobre as dificuldades que a gente pode ter e como se recuperar diante de experiências de fracasso. Essa semana eu falei sobre quando as minhas primeiras empresas quebraram e quanto isso impactou na minha percepção de enxergar a importância da saúde emocional independente do momento que estamos vivendo. O fracasso é geralmente uma experiência dramática, porque mexe diretamente com a nossa vaidade e também a forma como eu me relaciono com a vaidade aos olhos dos outros. Mas existir certamente é o real significado de fracasso. Ele mexe também com a autoestima, né? Porque a gente mesmo faz um julgamento severo, pois esperava determinado resultado e ele não aparece. Eu acho que uma boa forma para falar disso, como exemplo de como algumas pessoas são resistentes, tolerantes, têm competência para administrar essas situações, são os esportistas. Um velocista olímpico, por exemplo, treina muito incansavelmente e às vezes chega numa Olimpíada e perde por milésimos de segundos. Quando ele passa por isso, a primeira coisa que acontece quando ele retorna é retomar a rotina de treinamento para tentar novamente daqui a 4 anos. Nem sempre é porque mereceu perder, mas às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença e ele fracassa. Ele certamente sai arrasado, mas ele sabe que é preciso muito treino para aperfeiçoar esse pequeno detalhe. E por isso não perde tempo lamentando e ele sabe que um campeão olímpico não se faz em pouco tempo. Sabe também que tem 2 escolhas, ou ele desiste e é esquecido, ou volta, consegue e será lembrado como campeão olímpico. Para isso ele precisa estar bem psicologicamente, porque senão a chance de não se dedicar e perder novamente é muito grande. Então, naturalmente, é preciso que as pessoas consigam ter essa rapidez de se recompor, rapidez de se reinventar, rapidez de absorver esse impacto. Não é nada fácil resolver esse tipo de problema. Eu estou usando o esporte apenas como um exemplo. Porque a vida da gente é a mesma coisa. Se tu pensar, um médico, por exemplo, tem uma situação igualmente dramática quando erra. Ele pode causar um dano muito grande, pode ficar inseguro, perdendo a firmeza e a coragem necessária para intervir, fazendo cirurgias, às vezes, que duram horas de tudo ou nada. Então a margem de erro para ele está sempre presente e ele tem que ter essa firmeza e capacidade de se recuperar, porque por mais que tenha feito uma intervenção equivocada hoje, amanhã é outro dia, tem outros pacientes, ele tem que voltar ao trabalho sabendo que novos fracassos podem acontecer. Então, se acontecer contigo, tem que ser superado rapidamente, porque tem algumas pessoas que superam com muita dificuldade e lerdeza o fracasso. Para isso é preciso também não ter vergonha de pedir ajuda, auxílio, ou seja, não seja orgulhoso a ponto de achar que tem sempre que se recuperar sozinho. Às vezes tu precisa de ajuda. Fraqueza é não aceitar que tu precisa superar aquilo que foi um fracasso. E isso sim é o maior fracasso de todos. Ou seja, na realidade a gente tem que conseguir aceitar que não somos perfeitos. E é preciso continuar tocando a vida pra frente. Cara, tem que cuidar para te não entrar numa distorção da realidade. Aaron Beck, que foi o psiquiatra considerado o pai da terapia cognitiva comportamental, que popularizou as distorções cognitivas, ou seja, alguns mecanismos que a nossa mente utiliza para armazenar nossas experiências, e uma dessas distorções é o pensamento polarizado, quando as coisas são preto ou branco. Temos que ser perfeitos ou seremos uns falhados por completo. Não tem meio termo, sabe? Tu coloca situações em categorias, ou essa ou aquela. É sem tom de cinza. Se o desempenho fica um pouco abaixo do ideal, tu já te vê como um fracassado total. E olha, eu vou te contar, é punk quando tu entra numa vibe dessa. O lance qual é? Tu já andou de bicicleta, de skate, patins, sem cair alguma vez? Faz parte da curva de aprendizagem fracassar. E aqui o segredo de como superar um fracasso. Tenha outro fracasso. Tenha 10 fracassos diferentes. Erre em coisas diferentes. Quando tu perde dinheiro, tu perde pouco. Quando tu perde tua moral, tu perde muito. Mas quando tu desiste, tu perde tudo. Cara, é tri quando tu começa a ter consciência de como tu reage às situações e começa a assumir o poder de mudar. Caso contrário, fracasso muitas vezes é uma carreta ladeira abaixo. Então ficar alienado a isso certamente te fará fracassar mais rápido. Se alguma coisa desse vídeo fez sentido pra ti, eu peço que tu compartilhe com teus amigos. Agita a galera aí, beleza? Então, bora lá meter o pé e sair dessa ruína aí.